Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a geografia física europeia. E o que é que consiste essa geografia física europeia? O próprio nome geografia já incita isso, né? Geo, terra, grafia, estudo. Seria o estudo da terra, do funcionamento da terra, das características da terra. Quando a gente cursa o sexto ano, a gente vê durante praticamente todo o ano esse tipo de geografia, a geografia física, certo? E a geografia física está subdividida em alguns tópicos, que seria relevo, né? Então no relevo se encaixam os estudos das rochas, os três principais tipos de estudo de rocha. Tem também a característica dos relevos, né? Planalto, planície, depressão. Estudamos também as camadas atmosféricas, né? Todas aquelas camadas atmosféricas. Estudamos também a hidrografia. A hidrografia nada mais é do que o estudo das águas, certo? O estado das águas, né? Líquido, sólido, gasoso. Estudamos também a questão das águas doces, das águas salgadas. Estudamos também a questão das paisagens, né? Modificada, paisagem natural, da poluição. Enfim, estudamos clima, estudamos temperatura, estudamos todo essa gama de fenômenos geográficos que formam a que estão na biosfera, né? Que formam a Terra, o planeta Terra. E não só o planeta Terra, como também estudamos o espaço, um pouco dos planetas, né? O funcionamento do universo. E alguns questionamentos também de como surgiu o universo, né? Se é aberto, se é fechado, se está se expandindo, se está se retraindo. Então, a gente estuda geografia física e aí depois a gente vai cursar o sétimo ano, que é dividido em geografia física e geografia política. No oitavo ano, geografia política, se vê pouco de geografia física. E no nono ano, a gente vê os dois tipos de geografia. Para esse momento específico, para essa unidade, a gente vai estudar geografia física e mais especificamente vinculada à geografia física europeia. A gente vai ver as características desse continente, que na verdade nem é um continente. Se a gente for analisar as características físicas da Europa, a gente vai ver que não é um continente. Na verdade, ele faz parte de um continente maior. Né? A gente divide a geografia como continente na geografia política. Mas se a gente for analisar a geografia física, a gente vai ver que é uma geografia que está atrelada sempre colocando as características físicas dos locais. Então, se a gente for pegar a Europa como exemplo, a gente vê que a Europa ela é uma irmã gêmea siamesa, né, que está colado à Ásia. A Ásia que está basicamente aqui nessa região é colada com a Europa. A única coisa que divide são os montes Urais. Os montes Urais, que são a cadeia de montanha, é o único empecilho, certo? Que vai, vamos dizer assim, dividir a Europa de fato da Ásia. Então são os montes Urais, essa cadeia de montanha, que vai fazer essa divisão continental. Mas se a gente pensar a Europa no físico, ela vai fazer parte da Eurásia, né? Que são dois continentes juntos num só, um grande continente, que é a Europa e a Ásia, certo? E aí, se a gente for pegar a história da Europa, a gente vai pegar a história mitológica também. A gente vai ver como era explicado, como os antigos gregos explicavam a origem da Europa. Né? Aqui a gente tem um conto que eu vou ler bem rapidinho sobre como teria surgido o nome Europa, certo? Segundo a lenda grega, mitológica grega, claro, a Europa, vale ressaltar que a Grécia fica na Europa, né? Então a Europa era uma mulher, na verdade ela era uma princesa. A Europa era filha do rei Agamenon, lá de Tessália, que fica na Grécia, reis da Fenícia, né? Então assim, o Império Fenício seria, vamos dizer assim, a herança da princesa Europa. Só que essa princesa ela despertou a paixão de Zeus. Como sabemos, os deuses gregos eles têm como característica sentimentos humanos, certo? Então aí Zeus, ele que é o deus dos deuses, ele teria se apaixonado, né, por Europa. Zeus ele estava disposto a conquistar essa linda princesa.
Então ele enviou a terra, ele se disfarçou na terra como um touro branco, certo? Touro branco belíssimo. E a Europa foi atraída por esse touro. E aí Zeus sequestrou a Europa, no caso Zeus sequestrou a princesa e o pai de Europa ficou maluco, ficou procurando ela por toda aquela porção de terra que futuramente viria a ser a Europa, certo? E aí é homenagem à Europa, a Europa se dá nome da Europa em homenagem a esse conto, certo? De que a princesa Fenícia, lá de Tessália, tinha sido raptada por Zeus e tinha ido morar com Zeus. E aí tem aí outro detalhe da história que Zeus era casado, né? Zeus já era casado com Hera. Zeus era casado com Hera. E a deusa grega, que por sinal era irmã de Zeus, segundo a lenda, né? Não gostou muito dessa nova fase, dessa nova esposa de Zeus. Então Zeus não podia ficar com a Europa. Mas mesmo assim tiveram três filhos, que vem daí o Minos, né? Radamanto e Aiacos. Esses três filhos, eles são semideuses, né? Porque são filhos de uma humana com um deus, né? E aí, Zeus não podendo ficar com a Europa, ele, ele permitiu que a Europa se casasse com Asterion, que era o rei de Creta, que vai ser o povo que vai dar origem ao povo grego, certo? A ilha de Creta é que vai dar origem à civilização grega. Então, esse novo esposo da Europa, Asterion, ele teria assumido os filhos, certo? E teria vivido uma vida próspera com essa princesa, certo? Então a lenda mitológica da Europa, claro que um mito ele vai ser uma tentativa de explicação não científica de determinado fenômeno da natureza, né? Ou como funciona, ou como surgiu determinadas coisas da Terra, ou seres. Então, o que é que acontece? Isso era a maneira que o povo grego tinha de contar como surgiu numa Europa para aquela porção de terra, para aquele continente. E aí a gente vai voltar para a divisão física. Nessa divisão física da Europa, a gente percebe que é um continente, se for dividido, claro, politicamente, se a gente pegar a parte física da Europa, que foi dividida politicamente, certo? A gente vai ver que é o segundo continente menor do mundo, a Europa, beleza? A gente vai ver que não é tão grande, apesar de ter o maior número de países do mundo, em relação aos continentes, certo? São países muito pequenos, se a gente for pegar a questão física, a gente vai ver que Portugal, por exemplo, é basicamente menor do que Pernambuco, certo? Então, a gente vai ver que são países pequenos, que fazem parte desse continente da Europa, o segundo menor continente do mundo. A Europa está localizada entre a Ásia, certo? E é dividido o continente, claro, pela Eurásia, né? Que é um grande continente que vai lá fazer divisão com a Ásia. Mas a gente tem que perceber também que a Europa ela vai ser, vamos dizer assim, dividida não só na parte dos montes Urais, mas também a gente vai ver as subdivisões da Europa em ilhas, certo? Em mares, em estreitos, beleza? E a gente vai em penínsulas e a gente vai ver essas subdivisões. Vale salientar que sempre é importante saber qual o acidente geográfico que vai dividir o continente eurasiano, certo? A Europa da Ásia, que são, novamente vou citar aqui, porque é muito importante saber, são os Montes Urais, essa cadeia de montanhas que está dividindo a Europa da Ásia, certo? Então, na Europa há um mar muito importante também, beleza? Que foi um mar que foi muito navegado durante muito tempo, antes do descobrimento das Américas, antes do descobrimento da Oceania, antes do descobrimento da Antártica, claro. Então, o povo europeu, a sociedade europeia, ela
dividia o mundo em três, certo? Ela achava que o mundo só havia três continentes. Quais seriam esses continentes? A África, certo? A Ásia e a própria Europa. Então, eles que se chama o Velho Mundo, né? Antes do descobrimento, eles navegavam muito pelo mar Mediterrâneo. E esse mar, ele liga esses três continentes, certo? Do Velho Mundo. Esse mar, o mar Mediterrâneo, ele vai ligar a África, a Europa, a Ásia, certo? Se a gente pensar, o mundo basicamente era navegado apenas nesses, nesses locais, ou no mar Mediterrâneo, por esses locais, certo? Então era uma navegação costeira, sempre seguindo a costa, certo, do continente, e o mar Mediterrâneo foi importante para isso. Depois vem as grandes navegações e a gente vai ver que o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico passa a ter essa importância comercial para os povos da Europa. Inclusive o mar Mediterrâneo era muito importante para a rota com acesso ao Oriente Médio e às especiarias asiáticas, certo? O, o istmo da Europa, certo? Vamos dizer assim, o canal mais importante, o estreito mais importante seria o canal de Suez, beleza? O canal de Suez ele vai dividir a Europa da Inglaterra, que também é na Europa, da Ilha Britânica, que seria aqui. E também tem outra importância que é o estreito entre Celta e Gibraltar, que seria aqui. Então, se a gente for perceber, existe, se a gente for notar direitinho, é fácil de entender, existem dois estreitos que ligam a Europa, vamos dizer assim, a outras porções de terra. Uma que fica na África, certo? Que é o estreito entre Ceuta e Gibraltar, são cidades africanas, cidades espanholas, ou cidades espanholas, que a Espanha fica na Europa, seria esse estreito daqui, e seria o outro estreito, o Canal de Suez, que liga a porção insular, a porção de ilhas da Europa, né, dessa parte norte, à porção istma, ao continente. Então, essa é basicamente a divisão principal da Europa. Ainda partindo do pressuposto da divisão física da Europa, né, daquela ideia de que existia só três continentes no mundo, no século VI a.C., havia um mapa, e aqui a gente tem um organograma de como seria esse mapa, certo? A gente tem um gráfico de como seria esse mapa do que seria o mundo conhecido até então, 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, aí certamente há 2.700 anos, vamos colocar assim. Então o que é que acontece? Se a gente for pensar bem, esses três continentes, né, que seria a Europa, seria a Ásia e seria aqui uma parte da África, né? Esses três continentes eles se ligavam, né? Eles tinham ligação pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, certo? Que na verdade o Mar Negro é um grande lago, e pelo Rio Nilo, um lago salgado, né? Então a gente tem aqui um mar, de fato, a gente tem aqui um grande lago salgado e a gente tem um rio. Ou seja, a divisão física seria uma divisão hídrica, certo? Entre os continentes da Europa. Beleza? Então, assim, se a gente for analisar, já 600 anos, 700 anos antes de Cristo, se dividia a Europa, certo? De forma física. Não era o centro do universo, esse continente. A Europa só vai passar a ser retratada em mapas, planisférios, como centro do universo, a partir do momento das grandes navegações. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, eles vão determinar a questão cartográfica, ou seja, o uso do estudo dos mapas. Né? Então vão colocar a Europa, consequentemente, no centro do universo. E se a gente for pensar bem, existem vários tipos de planisfério, mas isso daí não vem ao caso, é outra história, isso daí já é um estudo cartográfico já. Então, se a gente for ver a Europa, a concha de retalhos da divisão física da Europa vai ser mais no sul, certo? Tendo em vista do que no norte da Europa
já faz parte do ciclo glacial, então não tem continente mais para lá. Tem o que tem é o polo norte, né? Que é o Ártico, que não é um continente, e sim uma porção de gelo que congela e descongela dependendo da época do ano. As fronteiras do sul da Europa, elas são bem delimitadas, certo? Primeiro a Europa se separa lá no sul com o norte do continente africano, certo? E o que vai dessa separação física seria o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Ceuta e Gibraltar, certo? E aí também o mar Mediterrâneo ele vai fazer esse papel de separação, ele vai fazer essa distribuição do que seriam as fronteiras europeias, tanto com a África quanto com a Ásia também. Não só os Montes Urais é a fronteira terrestre, né, que separa a Europa da Ásia. Mas também o mar Mediterrâneo ele vai fazer esse papel de delimitar a fronteira, certo? Então assim, a gente vê que elementos físicos é que vão fazer essa separação. Posteriormente é que são estudadas as questões políticas da Europa, a divisão política da Europa. Os pontos extremos aqui da Europa, para a gente dar uma, uma entendida, né? Pontos extremos são pontos que vão delimitar ao máximo a questão do continente, certo? Então aqui temos o ponto extremo do norte, que é na Noruega, certo? A gente tem tanto na continental quanto na ilha. A gente tem o extremo sul, que seria na Espanha, que é aquela questão do Estreito de Ceuta e Gibraltar. Também tem uma parte na Grécia, que é a parte da ilha, certo? E não a parte íntima. Temos na parte íntima também de Portugal, o Cabo da Roca, que é a oeste, né? Que é a, vamos dizer, se a gente olhar de frente a esses pontos cardeais, seria a esquerda. E também a parte insular, né, que seria a ilha de Monchique, que seria em Portugal também. Então, assim, são os quatro pontos cardeais extremos de fronteiras físicas da Europa, tanto as terrestres quanto as hídricas, quanto, na verdade, aí vamos colocar as ilhas e vamos colocar como referência a hídricas, porque as ilhas são uma porção de terra que é cercada pelo mar, certo? Então vale observar, levando em conta apenas a geografia física, que a Europa em si não constitui um continente, certo? Ela faz parte de um continente maior, que é o continente eurasiano. Então seria Europa e Ásia fazendo parte de um mesmo continente, mas vale ressaltar novamente para melhor forma de estudos, dividir a Europa de forma política. Certo? Então, assim, se a gente for pegar a forma física da Europa e fazer sua divisão com a Ásia, a gente tem aí no Estreito Leste, né, os Montes Urais, como já foi visto, e também o Mar Mediterrâneo. Aí a gente vai ver que a Europa ela é importante nessa fase de descobrimento, porque ela vai delimitar a questão de ser o centro do mundo, certo? E aí, uma imagem bem famosa que todos já conhecem seria o Big Bang, que é o relógio que dá a exatidão, e pelo Big Bang aí vai ser delimitado o fuso horário, tanto para menos quanto para mais, tendo em vista que o Sol nasce no leste, aqui seria um Sol, viu? Tendo em vista que o Sol nasce no leste e a Europa estaria no centro, né, do globo, como se o globo tivesse um centro, como se uma bola pudesse ocorrer o centro, e o lado esquerdo, o lado direito, mas enfim, isso é outro tipo de discussão. Então, Londres, no meridiano de Greenwich, ele estaria delimitando o fuso horário mundial, o que seria calculado até os dias de hoje, isso é calculado diante do meridiano de Greenwich. E aqui a gente vai ter o grau zero, né? Para cá, se a gente pegar um planisfério global de fuso horário, a gente vai ver que quanto mais para esquerda, menos horas se determina. Quanto mais para a direita,
mais horas se determina. Por quê? Porque o Sol ele vai fazer justamente esse sentido e a Terra vai girar. Né? Aí a gente aprende lá no sexto ano que essa questão em sentido anti-horário do Sol, então vai girar em sentido leste-oeste, certo? Então, por exemplo, o Brasil, que fica localizado nessa parte, ele, que seria o mapa do Brasil, viu? Ele vai ter horas a menos em relação a Londres. E o nome desse grande relógio é Big Ben, como todo mundo sabe. Somente um dos aparelhos mais importantes cruza o continente europeu. Trata-se do Circo Polar Ártico, que passa pelo extremo norte da Islândia. A gente vai ver a ilha da Islândia aí mais futuramente nessa aula. Islândia e o norte da Escandinávia e de lá a Rússia. Então, assim, a gente vai analisar o, o fuso horário, vamos dizer assim, foi determinado com vamos dizer assim, uma lista vertical, imaginária, claro, e lembre-se que já tem a horizontal, né, que é a linha do Equador, e essa lista vertical, ela vai determinar para a direita, ela vai determinar hora maior e para a esquerda ela vai determinar hora menor. A imagem pode estar saindo confusa porque quando a gente gravar aqui fica espelhado. Por exemplo, aqui seria minha mão direita, eu estou vendo do lado esquerdo, e aqui seria minha mão esquerda, eu estou vendo do lado direito. Aí vocês desconsideram aí se eu errar. Eu sei o que é esquerda e direita, é porque aqui como a câmera está saindo espelhada, eu não sei para onde apontar. Mas assim, tipo, a esquerda seria menos, certo? O fuso horário seria menos à esquerda e à direita seria mais. Se a gente pegar aquela regrinha de matemática, partindo do zero, né, e colocando os números, a gente vai ver que aqui é mais, então vai ser um fuso horário maior, e aqui vai ser menos. Então, 0 grau seria o Big Bang, e para a direita seria mais o fuso horário, por exemplo, o Japão, né, estaria em fuso horário mais avançado do que Londres, e o Brasil estaria em um fuso horário menos avançado. Vamos colocar aqui uma ordem, basicamente para a gente fazer um exemplo e vocês entenderem. Por exemplo, se for 8 horas da manhã em Londres, certo? Exemplo, vai ser já 11 horas da manhã no Japão, vai ser 11 horas da noite no Japão e vai ser 11 horas da manhã no Brasil. Então essa diferença ela vai se dar de acordo com os graus e o ângulo da Terra, certo? E aí entra o movimento também de translação e de rotação, né? Esses movimentos que faz a Terra girar em torno do Sol e de si mesmo também, principalmente o movimento de rotação que vai fazer essa questão do dia e da noite e vai dar somada aos graus, ao ângulo de circunferência da esfera, né, da Terra, ela vai dar justamente essa diferença de horário, certo? E quem vai determinar isso, sem dúvida, mais uma vez aqui para ressaltar, seria o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich que vai sempre estar representado na vertical, certo? Dependendo do ângulo, dos graus, né, vai aí ou para a esquerda ou para a direita, vai determinar o horário, beleza? Então é basicamente isso, a questão do movimento de rotação da Terra que vai ter que ser partido de 1.0, como os europeus estudaram essa questão, como os europeus estavam descobrindo novos continentes, resolveram delimitar o grau zero por Londres, certo? E aí a gente vai ver aqui uma escala comparativa dos graus, né? Da hora exata para mais ou para menos em relação a Londres. E aqui eu fiz um jogo rápido com vocês do que seria basicamente para a gente entender facilmente, 3 perguntinhas do que seria essa diferença de horário, certo? Então assim, quantos fusos horários são aplicados no Brasil? Fácil de perceber, né? Claro,
esse fuso horário que eu estou perguntando são os fusos horários normais, né? Sem o horário de verão. Então aqui, se a gente pegar o Brasil, a gente vai perceber que tem 1, 2, 3, 4. Então são 4 fusos horários. Na verdade, tem 5, porque Fernando de Noronha está aqui e tem outro fuso horário à parte. Mas como é só uma ilha, certo? Então a gente vai esquecer Fernando de Noronha e colocar a questão macro. Então são 4 fusos horários que o Brasil ele vai se dispor. Geralmente nós não usamos esse fuso horário daqui, certo? A gente compreende o horário de Brasília, exceto em ocasiões como o horário de verão, que Brasília adota e nós aqui não. Beleza? Pronto, então essa seria a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta. E aí, se a gente for pensar a segunda pergunta, a gente vai resolver isso fácil, fácil. Ver se em Londres, meridiano de Greenwich, Londres, vou pegar Londres aqui, Londres, se em Londres é meio-dia, que horas são em Fernando de Noronha? Aí é fácil. A tabelinha aqui embaixo, a gente já percebe que horas vai ser em Fernando de Noronha. Se em Londres é meio-dia e Fernando de Noronha é para menos, certo? E aqui é para mais, que vai ser um auxílio da nossa próxima pergunta. Mas vamos lá. Se Fernando de Noronha é para menos, é só fazer a contagem regressiva. 12, né? Em Greenwich, 12. 11, 10, 10 horas, certo? Então seria 10 horas de Fernando de Noronha, porque Fernando de Noronha estaria aqui. Então, Fernando de Noronha estaria às 10 da manhã, enquanto Londres já estaria no meridiano de Greenwich ao meio-dia, certo? Vamos pegar aqui agora, deixa eu apagar aqui, a terceira questão. A terceira questão é bem parecida com a primeira, só que no lugar de menos a gente vai colocar mais. Pegando também como referência o meridiano de Greenwich, né, tendo em vista que em Londres são 5 da tarde, ou seja, 17 horas, já é tarde, né? Que horas são em Madagascar, na África? Professor, onde é Madagascar? Continente africano. Madagascar é uma ilha onde os lêmures se remexem muito. Se remexem muito. Bora lá. Madagascar está aqui. Então, se lá em Londres é 17 horas e aqui está para mais, é só fazer a contagem normal. Bora lá? 17, 18, 19, 20. Então lá em Madagascar são 8 da noite já, certo? Então assim, é muito fácil de entender isso. No sexto ano a gente fica doidinho, agoniado para tentar entender como isso funciona, mas é muito fácil você tendo a tabelinha de graus e pegando como ponto de referência o meridiano de Greenwich. As principais ilhas, se você for ver, não só a questão íntima vai estar na presença do continente físico, do espaço físico europeu, a questão insular também. Então a gente vai ver o conjunto de ilhas, certo? São vários, só que as principais que a gente vai ver a Islândia, a gente vai ver as ilhas que formam a Grã-Bretanha, a gente vai ver as ilhas que formam a Itália, certo? E também a França. Vamos lá começar do princípio, beleza? A gente tem aqui, nessa primeira imagem aqui, a gente tem a ilha de Córcega. A ilha de Córcega ela vai fazer parte da França, certo? Tá perto da Itália, tá perto da Grécia, tá, mas politicamente ela faz parte da França, beleza? Já fez parte da Grécia, já fez parte da Itália atualmente, parte da França. Ao lado da ilha de Córcega, na parte sul da ilha de Córcega, a gente tem a ilha de Sardenha, que faz parte da Itália. Também já fez parte do Império Grego, também já fez parte do Império Romano, agora é da Itália. E também temos o conjunto da terceira ilha, então forma aqui uma tríade. As ilhas do Mar Mediterrâneo, ao lado da Itália, da França e da Grécia. As ilhas de Sardenha, Córcega e Sicília, que faz parte da Itália também. Então, assim, são ilhas muito importantes, certo? Tanto comercialmente quanto culturalmente. A gente vai ver aqui essa imagem de baixo, que é a ilha da Islândia. A ilha da Islândia, ela na verdade é um país nórdico, né, a Islândia,
e ela tem a característica, fisicamente, de ter vários vulcões ativos, e ser muito gelado, porque está próximo ao Ártico, né? Está lá na parte extremo norte, então estaria lá em cima do continente, a ilha da Islândia, que na verdade, politicamente, é um país, certo? Fisicamente, essa ilha tem vários terremotos, é muito gelado, né, o clima de lá, e ela vai sofrer uma intensa atividade vulcânica. Aqui a gente está agora analisando a terceira imagem, que seria o Reino Britânico, certo? O Reino Britânico é composto pela o Reino Unido, né, também conhecido, que é composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então a gente vai ver que aqui entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, ela vai ser uma ilha separada do Império Britânico. E aqui politicamente é separado também. Mas a questão não é essa, a questão é física. Vamos lá analisar. O Canal da Mancha, ele vai dividir, certo, a Inglaterra de Paris. Isso nos nossos estudos de história lá do nono ano, a gente vê que a França, ela sempre quis Paris aqui é a capital da França e Londres a capital da Inglaterra e do Reino Unido. Lá onde tem o meridiano de Greenwich, lembra? A gente vai ver que Napoleão, né, na era napoleônica, lá no oitavo ano, sempre quis invadir a Inglaterra e não conseguiu, porque a Inglaterra tinha a melhor armada, a melhor marinha e vigiava bem esses mares, esse canal de Suez, certo? Então, o canal da Mancha também. Então, o que que acontece? Napoleão nunca conseguiu invadir a Inglaterra justamente por essa questão física, pela Inglaterra estar numa ilha. Napoleão, apesar de ter o melhor exército, mas não tinha a melhor armada, não tinha a melhor marinha. Então, nunca conseguiu invadir a Inglaterra. Certo? E a Inglaterra, por fazer influência econômica e cultural aqui, uniu esses reinos em um grande reino chamado Reino Unido. Então, esse conjunto de ilhas que a Europa proporciona, claro, principalmente esse conjunto de ilhas que a Europa ela vão ser os mais importantes. Aí também tem as ilhas portuguesas, né? As ilhas da Madeira, as ilhas Canárias, que mais estão ali entre os limites africanos, né? E aí a gente não vai estudar a caráter isso, porque a gente vai estudar basicamente as principais, certo? Então as principais são essas para estudo de vocês, né? A Islândia, a tríade lá na Itália, que seria a de Córcega, que vale lembrar de novo é francesa, não é italiana, a de Sardenha, a de Sicília, que é italiana, e o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, que é aí o conjunto de ilhas economicamente mais importante. E aí a gente tem as penínsulas. Península é um apêndice, ela vai ser uma extensão, na verdade. Um, um prolongamento do continente, certo? Aqui a gente tem acho, os três principais tipos de península. A Península Itálica, que a gente acabou de ver as ilhas que lá compunham. A Península Ibérica, que faz parte de dois países extremamente importantes para as grandes navegações, que seria Portugal e Espanha. E a Península Escandinava, que é a península menos falada dos povos que compreendem os povos nórdicos, certo? Ali a Suécia, a Noruega, um pouco da Finlândia, que faz fronteira com a Finlândia, Estônia, Letônia, esses países são países nórdicos, certo? E a Península Escandinava, ela vai compreender especificamente a Noruega e a Suécia, certo? Vamos ver também a questão dos Alpes, né? A gente vai ver os Alpes suíços, vai ver os Alpes italianos, vamos ver também os Alpes franceses posteriormente. Então, a gente vê que a península, a gente tem um conceito técnico aqui de península, e península nada mais é do que um pedaço de terra quase totalmente cercado por água. Se fosse totalmente cercado por água, seria uma ilha e não uma península. Só que a península ela tem uma extensão de terra que liga esse esse pedaço quase que completo de terra cercada por água liga até o continente. Então isso faz com que a península não seja uma ilha, e sim seja um continente, ou seja uma extensão do continente. Para a gente pensar melhor, vamos aqui imaginar
que a Itália não tivesse essa... Pronto, vou pegar essa imagem que fica melhor aí para a gente entender. Continuando o que a gente estava explanando aqui, se nós pegássemos a Itália e, por exemplo, uma suposição, a Itália se separasse, certo, do continente europeu, aí a Itália seria considerada uma ilha, beleza? Não que não seja, né? Até porque temos duas ilhas italianas, como já se foi falado. Mas a Itália, no geral, iria ser considerada uma ilha. E qual é a diferença, por exemplo, em não separar? É justamente essa, né? Uma península, ela é caracterizada por isso. Ela vai ter aí uma parte dela que vai necessariamente ser ligada ao continente. Então aqui é o que caracteriza a península. Suposição, essa porção de terra fosse separada, certo? Aí aqui seria uma ilha. Só que esse não vem ao caso. A Itália, ela é só um exemplo. A gente pode citar também a Península Ibérica, que faz parte de Portugal e Espanha. A gente pode citar também a Península Escandinava. A gente vai também adentrar na nossa explicação uma questão muito pertinente também, que são os Alpes italianos, certo? São os Alpes franceses e são os Alpes suíços. Na verdade, são os Alpes. E o que são os Alpes, professor? Os Alpes, na verdade, é uma cadeia de montanha que eles ficam basicamente quase no centro do continente europeu, certo? E esses Alpes, eles vão, aqui a gente vê na representação de satélite, vê que os Alpes eles estão localizados aqui, né, no centro e um pouco aqui. Esse conjunto de montanhas eles vão ser caracterizados por ter uma altitude considerável, né? Apesar do continente europeu ser considerado um continente plano, né, em sua maioria, tem esses acidentes aí geográficos que vão elevar, né, o continente, né, e colocar o continente em, vamos dizer assim, em região também elevada, certo? Então os Alpes eles são basicamente localizados na França, na Itália e na Suíça e tem uma finalidade muito peculiar para esse continente, né? Vamos dizer assim, eles são a parte térmica do continente. Eles fazem com que a Europa tenha as 4 estações bem definidas. E os Alpes, eles fazem, principalmente os franceses, eles fazem parte da mais extensa cordilheira de montanha do mundo, né? Então, assim, a gente sabe que um conjunto de ilhas se forma um arquipélago e a gente sabe que um conjunto de montanhas se forma uma cordilheira. Então, a cordilheira mais extensa do mundo são os Alpes franceses, né? E aí a gente vai ver aqui algumas belíssimas fotos de, de Alpes, né? Geralmente a vegetação nos Alpes são de árvores coníferas, forma de cone, as árvores de Natal, né? E a gente vai ver que as águas, os lagos dessa região são bem límpidos, porque nada mais é do que a neve derretida. Então, assim, a neve no seu estado mais puro, né, derretido. Uma região fria, mas uma região muito linda, né, que além de coníferas, também a gente vai ver na vegetação, uma vegetação rasteira, devido ao frio intenso dessa região, né, dessas regiões, no caso, que compreende os países da França, da Itália e da Suíça. Vamos ver também vários esportes que são praticados nessa região, principalmente esportes radicais. Aí tem o esqui, tem o snowboard, tem a escalada, vários hotéis, várias estações de esqui estão localizadas nos Alpes. E se você não quiser o conforto dos hotéis, das estações de esqui, você pode tirar um cochilo aí, um soninho bom, pendurado a vários e vários metros de altura no frio dos Alpes, certo? Então, assim, vários esportes como escalada, como snowboard, como esqui, caminhada,
né? Eles são, até paraquedismo também, eles são bungee jump, esportes radicais, basicamente. Eles são muito praticados nos Alpes. Para a gente fechar nossa aula, aqui eu queria deixar uma imagem bem interessante, na verdade duas imagens bem interessantes do que seria o continente europeu, duas imagens de satélite, certo? Do que seria o continente europeu de dia e do que seria o continente europeu à noite. Então, assim, um continente de vários países, o continente que proporcionalmente tem mais países no mundo, certo? Os países mais desenvolvidos se encontram na Europa. E próximos estudos a gente vai adentrar muito nessa questão física ainda de hidrosfera, de, de relevo europeu, de clima europeu, certo? Então, assim, a gente ainda tem um pouco a estudar sobre esse continente, porque a gente vai ver que apesar de ser uma grande massa, né, proporcionalmente uma grande massa de terra, as suas peculiaridades, certo? Tem países onde o clima é mais extremo, tem países onde o clima é mais ameno, e aí a gente vai estudar isso nas próximas aulas. Valeu, até lá!